Nesta sexta-feira, usuários de redes sociais se uniram para criticar a Isto É após a revista revelar a capa da sua nova edição. A imagem repercutiu na web por comparar o presidente Jair Bolsonaro ao nazista Adolf Hitler. A polêmica imagem traz Bolsonaro com um corte de cabelo similar ao adotado por Hitler e o mesmo tipo de bigode usado pelo nazista, só que formado pela palavra genocida. A revista também chamou o presidente brasileiro de mercador da morte. Outro ponto presente na capa é uma crítica aos apoiadores de Bolsonaro, definidos pela revista como uma seita negacionista e obscurantista. 2 minutos, é? Faz-se o tempo em que publicações assim influenciavam, né? Eu me lembro muito bem, já fui inclusive, já trabalhei para a Editora 3, exatamente na transição entre a revista Senhor e Isto É, né? Isto É Senhor, na época, e a gente levava muito a sério o que é notícia e o que é brincadeira. Esse tipo de publicação, evidentemente, não é jornalismo, não foi isso que eu aprendi na faculdade, isso não é jornalismo. E a proposta desta revista era exatamente fazer um trabalho jornalístico. Só que esse tipo de publicação alimenta situações, como já comentamos aqui, inclusive de uma imagem distorcida de Brasil. Quer gostem ou não, o presidente do Brasil, eleito democraticamente por urnas eletrônicas, inclusive, é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é um presidente civil que já foi militar, né? Ninguém diz de um presidente, o Brasil está dominado pelos advogados, se o presidente é advogado. Ninguém diz que os sociólogos dominaram o Brasil quando exatamente o Fernando Henrique era presidente do Brasil. E muito menos que os sindicalistas tomaram o Brasil quando Lula era presidente. Então, não há essa história de ficar dizendo que ele é ditador, que ele é fascista. Isso alimenta ódios. Isso vai contra exatamente quem publica. Quer dizer, é abominável e isto é mágoa de quem não está faturando neste governo, talvez como faturava nos antigos. 2 minutos, Ana. Bom, Vitor, só queria fazer uma correção à minha pergunta, né, para o deputado. Na verdade, eu falei leitura labial para os cegos, mas eu quis dizer leitura labial para os surdos e a complicação da linguagem neutra para os cegos quando precisamos, né, do cardápio ali em braille, enfim, e que a linguagem neutra aí não ajuda, não colabora muito com as pessoas que têm alguma deficiência. Bom, se fosse o presidente aí, eu já abriria um processo, né? As nossas leis são muito claras em relação a isso. Eu já testei as nossas leis em relação a esse adjetivo de nazista e elas funcionam. Eu já doei mais de R$70 mil a instituições de caridade, exatamente processando esses corajosos de teclado, né? Porque na frente da gente, duvido que teriam a coragem de chamar de nazista na frente. E isso aí mostra mais covardia, mais histeria, mais imaturidade, um cansaço profundo com o jornalismo brasileiro, que virou um jornalismo militante, um jornalismo infantil, né? Uma outrora grande imprensa aí, com ícones como nosso querido mestre Augusto Nunes, né, Alexandre Garcia, mestre Guzzo, e hoje poucas pessoas que ainda seguem esse norte aí no jornalismo. Infelizmente, nós não temos mais, na grande maioria da nossa imprensa, o jornalismo que faz uma oposição séria, que faz uma oposição digna, que faz uma oposição que mostra os problemas, que mostra exatamente os pontos de discordância e aponta possíveis soluções. Esse jornalismo, infelizmente, morreu. A gente já retoma esse assunto, Augusto. A gente está só aguardando aqui a volta do intervalo das nossas afiliadas. Antes, eu convido você que está aqui nos assistindo pelo YouTube a deixar seu like. Sempre aqui nas nossas transmissões, aperte sempre o botão do joinha. Estamos de volta agora no rádio também, recebendo quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. No intervalo, tratávamos aqui da capa da revista Isto É, que foi duramente criticada hoje nas redes sociais por trazer uma imagem comparando o presidente Jair Bolsonaro a Adolf Hitler. Augusto. Eu vou me limitar a uma frase. Se o governo socorresse com anúncios
e verbas, publicações em situação falimentar e desprovidas de caráter, todas comparariam Jair Bolsonaro a Winston Churchill e enxergariam no Lula um Hitler analfabeto. Cristina Grêmio. É triste, né? Eu fico pensando naquela expressão vergonha alheia, que eu detesto, aliás, mas se é possível falar em vergonha de pertencer a uma categoria que se preza a esse tipo de manchete, a esse tipo de título, a esse tipo de reportagem, a esse tipo de trabalho gráfico para a capa de uma revista que era respeitada, né, que a gente lia, é lamentável, não é nem revoltante, é lamentável. Meu sentimento é de tristeza de fazer parte. Esses dias eu estava numa live, fui convidada por promotores de justiça e procuradores de justiça de Santa Catarina, que estão abrindo um núcleo em defesa da liberdade de expressão e contra a censura, porque também o Ministério Público enfrenta internamente esse tipo de problema, e eles, como defensores da sociedade, se viram na obrigação de sair em defesa também do jornalismo. E eu falava para eles isso, né, no final da live, de se é possível, porque eles me perguntaram muito sobre a atuação da imprensa, e eu disse, se é possível eu, uma única jornalista, falar pelo todo, tudo que eu posso dizer é desculpas. Desculpas ao público por todos esses jornalistas que não estão fazendo jornalismo, estão fazendo militância política descarada e militância a favor de corruptos. Estão ajudando a enfatizar, a colocar no jogo político de novo um corrupto condenado, o maior de todos. É isso que eles fazem quando eles atacam de maneira leviana o presidente da República. Não que precisem ficar bajulando o presidente da República, longe disso. Jornalista precisa mesmo estar no pé dos políticos de plantão e cobrar pelas suas ações, cobrar respostas pelas faltas de ações quando acontece. Mas o que fazem com o presidente Bolsonaro é tão, como disse a Ana, é tão imaturo, é tão ridículo, é tão exagerado, que assim, só me resta como jornalista pedir desculpas. E acrescentando uma informação, a culpa vem desde as faculdades de jornalismo. Não é só de uma imprensa ou de alguns veículos que estão sentindo falta de dinheiro público aí entre os patrocinadores. Eu recebi, por acaso, hoje, de uma estudante de jornalismo, um print de uma pergunta da prova de português, ou de uma atividade de português, que falava sobre o uso dos porquês, né? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, assunto lá de ensino fundamental e médio, mas que é revisto nas faculdades de jornalismo na disciplina de língua portuguesa. E acreditam que uma das questões era porquê separado, né? Está na pergunta, por que Bolsonaro não conta toda a verdade? Era para o estudante dizer se está escrito certo ou não, se o uso do porquê está certo. Por que Bolsonaro não conta toda a verdade? Isso é pergunta para se fazer numa prova de faculdade de jornalismo ou numa tarefa de casa, que seja numa atividade de aula? Alguém no período Lula, no período Dilma, no período Collor, recebeu alguma questão de faculdade ou de colégio? Vamos descer, porque no ensino médio, no ensino fundamental, está infestado de coisas desse tipo. Alguém recebia? Por que o presidente tal não fala a verdade, ou por que o presidente tal mente? Eu recebi, tempos atrás, uma foto de um colégio particular aqui de Curitiba, em que o professor de geografia, dando aula sobre reciclagem, dava aula online, ele dava um exemplo de como você pode reciclar materiais. Era uma camiseta de campanha do presidente Bolsonaro, com a foto do Bolsonaro, e ele usando como pano de chão. E ele falava assim, lixo, a gente não joga fora necessariamente, lixo pode virar pano de chão. Então, assim, com esse tipo de professor, com esse tipo de doutrinação em sala de aula, a gente começa a entender um pouco do que está acontecendo nas redações também. O jornalista Alexandre Garcia já contou várias vezes, eu pelo menos já vi ele contar umas 2, 3 vezes, um fato que ele presenciou aí em Brasília, Zé. Ele foi dar palestra numa universidade, uma faculdade de jornalismo, e as perguntas estranhas vindo dos estudantes e tal, e ele disse, olha, eu não sei o que vocês estão estudando, mas na minha época a gente aprendia a ouvir todos os lados, a buscar a verdade incessantemente, a ter sempre várias fontes para ter a confrontação de relatos e poder trazer o fato descrito de uma forma mais ampla. E aí diz que o professor interrompeu ele e disse, os meus alunos não, eu ensino eles a ser militantes. Então, é o que está acontecendo com o jornalismo. Infelizmente, está acontecendo também com outras áreas, né, profissionais, o que é mais triste ainda.